A graça e a paz, Pastor Luiz Roberto. Nós vamos gravar esse vídeo hoje sobre a comunicação do sermão. Então, dentro desse tema, nós estamos continuando falando sobre sermões, né? Montagem de sermões e tal. Agora nós vamos falar sobre a comunicação, como se comunicar um sermão para o seu auditório, para a sua igreja, né? Nós vamos ver primeiro o estilo do pregador. Cada pregador ele tem um estilo próprio e ele deve ter esse estilo próprio e não procurar um estilo de outro, tá? Ele tem que aperfeiçoar o seu estilo, porque ele tem as suas propriedades como homem, né? As suas características, a sua personalidade. Então ele apenas precisa desenvolver a sua personalidade, a sua característica, através da sua fala. Então ele vai comunicar, ele vai transmitir, né, esse sermão de acordo com aquilo que ele realmente é e é capaz de fazer. Então ele tem o estilo próprio, seu próprio estilo, né? O estilo do pregador, né, é a maneira de expressão dos pensamentos escritos ou falados num sermão, tá? Então, o estilo é a maneira do pregador que ele tem quando ele fala, transmite um sermão, tá? No caso também de um escritor, o escritor ele tem o seu escrito, né, através de um estilo. Então ele também tem um estilo de escritura, ele vai escrever um livro, mas ele tem aquele estilo dele próprio de transcrever, de escrever, de comunicar aquilo que ele quer falar através do seu livro, ok? Então, primeiro ponto dentro desse estilo é que a pessoa ela precisa ser o original mais possível, tá? Você tem que ser original, você tem que ser o que você é, seja original, seja autêntico dentro do seu estilo. Outro ponto é que Deus nos usa dentro de nossas características. Senão, Deus faria todo mundo igualzinho e todo mundo faria tudo igual. Mas não, Deus nos fez com características diferentes e Ele quer nos usar através das nossas características, as características que Deus nos deu. Então é dessa maneira que Deus vai nos usar na comunicação de um sermão. Outro ponto, Deus não usa robô, né? Mas homens com personalidade, tá? Então, como eu já disse, Deus fez cada um com a sua personalidade própria, tá? Então, não é uma linha de produção, todo mundo igual, e todo mundo vai fazer do mesmo jeito, todo mundo vai pregar do mesmo jeito. Não, Deus fez cada um com o seu estilo pessoal, ok? Outro ponto é que o pregador pode aperfeiçoar o seu estilo. De que maneira o pregador pode aperfeiçoar o seu estilo? Ele aperfeiçoa ou se aperfeiçoa da sua própria experiência, né, ministerial. Ele, então, dentro da sua experiência ministerial, ele vai adquirindo essa segurança, essa experiência, ele vai crescendo, vai desenvolvendo e vai ter melhor condição de transmitir o seu sermão, tá?
Essa experiência, nós alcançamos ela, né, através de conhecimento também, de estudo também, né? E seguindo o seu comportamento. Então, o comportamento da pessoa é que vai desenvolver aquilo que ele tem procurado aprender, vai desenvolver aquilo que ele tem procurado ter conhecimento para poder transmitir o seu sermão. Cópias e imitações. É comum iniciantes adotarem estilos de pregadores que eles admiram, né? Então, geralmente, alguém vai se espelhar em alguém. Isso é normal, é natural, mas não é aconselhável, tá? Nem sempre é um estilo polido aquele em que você se espelha, né? É um estilo ainda que precisa ser trabalhado. Vou dar um exemplo simples, tipo, você um dia, né, você foi filho, continua sendo filho, de repente você passa a ser pai, mas a experiência que você teve com seu pai talvez não vai ser a mesma experiência que você vai ter com o teu filho. Talvez aquilo que você aprendeu com teu pai, você não vai passar para o teu filho, porque você vai medir o que você aprendeu para ver se aquilo que você aprendeu realmente é importante para você aplicar na orientação e na formação do seu filho, tá? Então, a mesma coisa é a experiência do pregador. Ele olha alguém, ele se espelha em alguém e de repente ele fala, eu quero ser igual a ele, mas não é assim, porque você tem a sua característica própria, diferente da característica dele, né? Então, ele desenvolveu aquela característica que ele tem. E você vai desenvolver a sua característica, tá? Pode até pegar e analisar o comportamento e característica de outro pregador, mas você precisa aperfeiçoar a sua característica, tá certo? Então, você a cada dia mais, você vai polindo a sua pregação, o seu estilo de pregação. É um erro não desenvolver, a gente não desenvolver o nosso próprio estilo, tá? Nós temos que desenvolver o nosso próprio estilo. Não podemos cair nesse erro de achar que do jeito que tá bom, então, ou daquele jeito que eu estou aprendendo tá bom. Não, eu tenho que desenvolver o meu próprio estilo. Qual é o próprio estilo? É de falar um tom mais alto, é de falar tentando comunicar, trazendo a atenção das pessoas, contando alguma coisa diferente, né, dando um despertamento, com uma voz mais uníssona ou uma voz mais alterada, sem gritar, né? Então, você vai criando o seu estilo, tá? Nós temos características próprias, e dentro dessas características próprias, o pregador deve observar que tudo faz parte de um conjunto, cuja finalidade é transmitir o Evangelho, tá bom? Então, o importante é que dentro de tudo isso, o objetivo, o alvo principal é a propagação do Evangelho, para que o Evangelho seja divulgado, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, ouvir
aquilo que Jesus fala e ensina. Através de quem? Através do pregador. E para isso o pregador, ele vai buscar ferramentas para desenvolver o seu estilo próprio, para trazer ao público, para trazer para a igreja uma palavra que ele vai se fazer interesse, despertar o interesse do ouvinte, né? Chamar a atenção do ouvinte, abrir a visão do ouvinte, abrir o entendimento do ouvinte. E para isso ele vai usar essas ferramentas que nós temos aprendido durante este curso. Ok? Agora nós vamos falar também sobre qualidades do pregador. A polidez quanto às palavras, né? Isso é muito importante. Não é necessário ser um professor de português, mas precisa se expressar de uma maneira que se faça entender. E quando pronunciar as palavras, quando ler um texto, né, bíblico, procura ler esse texto várias vezes antes de você fazer a leitura, porque quando você fazer a leitura na hora da pregação, você já vai ter ali uma leitura dinâmica, tá? Com vírgula, pontuação, com interrogação, com exclamação. Então você vai usar tudo isso, tá? Para que a pessoa possa entender aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo falado, tá? Então não é necessário a pessoa ser um professor de português, não, mas ele tem que ter uma boa dinâmica de leitura, uma boa pronúncia e saber articular as palavras para transmitir aquilo que ele está lendo e aquilo que ele está pregando. Tá? Não é necessário, então, né, que você seja um professor de português. O uso das palavras e as suas formas gramatical é importante para o entendimento do ouvinte. Então, a palavra ela tem que ser audível, inteligível, ela tem que ser compreensível para o ouvinte. Se você não sabe o que significa aquela palavra, quando você estiver preparando o seu sermão, esteja com um dicionário, como nós já falamos isso em aula anterior, né? Porque você precisa saber o significado das palavras que você vai comunicar, tá? E de repente, aquela palavra, ela pode ser uma palavra que não é uma palavra muito comum para as pessoas ouvirem. Então você abre um pequeno parênteses e fala, significa isso, tá? Então fecha rapidamente o parênteses e continua falando, porque aí a gente já sabe o que significa aquela palavra, ok? Agora nós vamos passar para a comunicação física. Essa comunicação física, ela é muito, mas muito importante. Nós trabalhamos tudo que precisa ser trabalhado dentro de um sermão. E a comunicação física, a postura física do pregador, ela prega junto com o seu sermão, tá? É muito interessante isso, que vocês gravem isso, a começar pela expressão facial. De repente, o pregador ele está com um problema, está com uma dificuldade pessoal, particular. Mas quando ele vai transmitir a sua palavra,
através da pregação do sermão, ele não pode transparecer os seus problemas particulares, não podem afetar na transmissão, na comunicação do sermão. Isso é muito importante. Tá? Então, o semblante do pregador, ele precisa estar com semblante leve, descontraído, alegre, né? Tranquilo, para que ele possa transmitir o seu sermão com segurança, com facilidade, para que as pessoas possam entender e ver que ali tem uma palavra que vai trazer edificação, que vai trazer um conforto, que vai trazer um consolo, que vai trazer um refrigério, né? Então, o pregador, ele precisa estar bem para isso, né? Então, começa por onde? Começa pela sua feição, né? Pela sua expressão facial. Então, dentro da sua expressão facial, o que está contida ali? Está contida o olhar. Quando se olha para o público, quando se olha para a igreja, quando o olhar vai de encontro, né, a uma direção ou a outra direção, mas o olhar precisa estar falando junto com a pregação. A boca também, né, nós temos algo assim bem gratificante, que é o nosso sorriso. Às vezes, as pessoas têm um aspecto de seriedade, muito sério, né? Então, aí parece aquela pessoa que é meia brava. Às vezes eu me sinto assim, né? Eu tento ser o mais agradável, o mais simpático possível, porque de repente a pessoa olha para mim e fala: nossa, esse pastor é muito sério, parece ser muito bravo. Mas não é. Quando você começa a se expressar, então a pessoa vai ver que aquela coisa que impactou de primeiro momento não é bem daquela forma. Isso é muito interessante, você quebrar o gelo, quebrar a dureza, quebrar o primeiro impacto para transmitir o seu sermão. Ok? Então, deixar os olhos e o seu sorriso falar, o seu semblante falar, tá? Outra coisa dentro da comunicação física é a postura do pregador. Isso é muito importante, porque a postura do pregador, ela tem vários pontos que precisam estar ligados, atentos, que precisam estar em funcionamento, né? Então, a apresentação do pregador é muito importante. Como ele se apresenta? De que maneira? Qual é o primeiro impacto? É o visual por completo. A pessoa vai te olhar por completo. Em primeiro plano, ela vai ver você da cabeça aos pés. Tá bom? Então, a sua vestimenta, a sua roupa, ela tem que estar dentro de um padrão em que vai dizer quem é também o pregador, né? Então, a sua gravata, ela precisa estar com um nó bem aperfeiçoado, na medida correta, né? Porque às vezes tem gente que coloca a gravata no meio da barriga. A gravata, ela vem até a altura do cinto, tá? É assim que se usa uma gravata. Coloca lá o laço, mas o bico, a ponta da gravata, ela tem que estar na altura do cinto. Outra coisa, às vezes a pessoa usa prendedor e confunde que o prendedor, ele é um objeto que não é para beleza. Ele
é um prendedor de gravata, tá? Então, as pessoas às vezes usam o prendedor erradamente, porque o prendedor não fica aqui em cima, ele fica aqui no meio, tá? Porque qual é a função dele? Prender a gravata. Então, quando você se movimenta, principalmente se você está numa mesa e está com a gravata, está comendo, a gravata não cai em cima da mesa, né? Então, não, se ela estiver em cima aqui, que às vezes a pessoa quer fechar o blazer, o paletó, e mostrar o prendedor, porque ele é bonito e tal, né? Um acessório bacana, às vezes, né? Tem alguns de prata, até de ouro, ou com pedras e tal. Então a pessoa quer mostrar aquele prendedor. Acha fino, acha chique, mas ele está fora de padrão, porque o prendedor não se usa em cima, usa aqui, tá? Então, são detalhes que a gente precisa ter. Outro detalhe importante, antes de você sair da sua casa, você se olha bem no espelho e olha para o zíper da tua calça, porque acontece muito o risco de, às vezes, o pregador estar distraído com o zíper aberto, né? É um negócio muito desconfortável, mas acontece, tá? Então, se olha no espelho, tenha essa atenção, porque isso acontece e pode acontecer, ok? Outra coisa também, se você vai usar um terno e vai usar uma camisa, ela precisa estar bem passada, ok? Limpa e passada. Geralmente, né, quem passa as nossas roupas são as mulheres. Eu já ouvi várias assim reuniões de mulheres que elas falam assim: quer conhecer uma esposa dedicada? Olha a camisa do marido. Se estiver bem passada, ela está cuidando bem e sabe cuidar bem da casa e de outras coisas, tá? Então são detalhes que parecem ser bobos e pequenos, mas são importantes e fala. Os detalhes também falam junto contigo. Os detalhes vai dizer quem é você, tá? Então, o colarinho da camisa, às vezes usou mais de uma vez e aquele colarinho está encardido, está sujo, e ele aparece, né? Então, ter esse cuidado com o colarinho, uma camisa limpa, bem passada, tá bom? O paletó ou blazer, quando está fechado e quando está aberto. Quando você está sentado, você pode ficar com os botões abertos. Quando você está em pé, você fecha apenas o primeiro botão. Não se faz necessário fechar todos os botões do blazer. Ok? Então, esse também é uma dica, né, para que a gente venha estar bem apresentado. Os sapatos limpos, engraxados, né? Não usar cores gritantes. Não usar perfumes exagerados. Ter cuidado com o cabelo, né? Eu, graças a Deus, eu tenho pouco cabelo. Não preciso ter muito cuidado. Mas, hoje em dia, tem muito pregador que está preocupado e com um corte moderno, então vai com um corte assim tal, que as pessoas ficam olhando mais o corte dele do que a pregação. Então, ele não está ali para isso, ele não está ali para aparecer. Ele não está ali para mostrar o corte de cabelo moderno que ele fez. Ele não está ali para mostrar o corte, o terno amarelo, cor de abóbora, prateado, azul laranja, ou azul cobalto, né? Ou laranja, ou cor de abóbora. Ele está ali para pregar a palavra. Então, ele tem que estar bem arrumado, o mais discreto possível. Ele não precisa chamar atenção. Pregador não é para chamar atenção.
Tá ok? Nesse sentido, ele é para chamar a atenção para a palavra e não para si, ok? Se ele usa barba, né, que é o meu caso, a barba tem que estar aparada, bem feita. Se ele não usa barba, bigode, mas ele tem que estar barbeado. Ele não vai pregar sem fazer a barba, né? Então, são muitos detalhes assim, que eu já falei aqui, que é importantíssimo para um pregador, ok? A apresentação, né? Porque o corpo fala primeiro do que a boca, tá bom? O corpo fala primeiro do que a boca. E se o corpo estiver bem apresentado, o resto do corpo vai trabalhar melhor e vai falar bem. Agora vamos ver também como é que o corpo, de uma maneira geral, ele fala, né? Falamos da vestimenta. Agora nós vamos falar das gesticulações. Os braços, as mãos e até as pernas. E os pés. Então os braços não pode ficar jogando para lá e para cá, aquela coisa toda, né? Às vezes não, a pessoa também às vezes fica muito parada no púlpito, ou ela joga a Bíblia em cima do púlpito, ou ela dá um murro no púlpito. Já tem casos aí que eu já vi que o pregador deu um murro no púlpito e o púlpito quebrou, partiu. Não é piada, é sério mesmo, né? Então, essas coisas assim, o pregador ele tem que ser uma pessoa controlada, ele tem que estar dentro de um padrão em que ele vai saber se comportar diante do público, diante da igreja, tá? Então, as mãos não tem movimento exagerado, toda hora ali. Não, ele pode usar a mão, tá? Tranquilamente, fazer um gesto, fazer outro gesto, mas não aquele gesto um atrás do outro seguidamente, como se ele estivesse se afogando, sei lá, né? Mas perde o controle. E às vezes a pessoa não percebe que ela está gesticulando exageradamente com as mãos e com os braços. As pernas não podem estar balançando as pernas, sabe? Batendo as pernas assim, balançando para lá e para cá. Não pode, tem que estar uma postura tranquila, ok? Então, os pés também não pode ficar batendo os pés no chão, a não ser que está cantando, aí tudo bem. Mas pregando, não tem necessidade da pessoa ficar batendo o pé no chão. E às vezes a pessoa fica, né, com esse tique, né? Ela tem um tique, talvez pode ser nervosismo, mas às vezes ela fica com aquele tique direto. Aí toda vez que ela vai na frente, ela age daquela forma, né? E às vezes se torna até piada das pessoas. As pessoas falam, ia lá, já vem aquele pastor que fica balançando as pernas, já vem aquele pastor que fica batendo o pé, né? Então, isso marca, né? É um negócio que a gente tem que ter uma preocupação de saber trabalhar tudo isso, ok? Agora, nós vamos falar da voz. A voz, nós temos um aparelho que nos auxilia bastante, que é o microfone, né? E tem alguns estilos de pregadores através do microfone. O primeiro, né, estilo de pregador é o gritador, aquele que grita, que fala gritando. Ele grita mais e grita em cima do microfone que a caixa só falta estourar, né? E quando se grita, as pessoas também não entendem
a palavra que está sendo falada, porque o som sai muito alto e não dá para entender o que está sendo falado. Então é um pregador gritador, ele só sabe falar gritando, 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 como se ele gritando todo mundo fosse entender e ouvir ele, né? Mas não é dessa forma. Aí tem o pigarreador, aquele que tem pigarro, que fica toda hora pigarreando, tosse, pigarro e tal. Então, ou ele tem algum problema na garganta, ou ele precisa beber uma água e não tem, né? Mas geralmente ele precisa trabalhar isso, né? Então, parar de ficar fazendo esses pigarros aí. E tem o pregador ofegante, que é aquele que vai falando e quando chega no final da frase ele não tem mais fôlego. Aí ele dá aquela respiração funda e em cima do microfone fica um negócio muito feio, muito desconfortável, sabe? E tem gente que parece que acha que aquilo é bonito, mas não é, né? O pregador ofegante, ele está ali falando, 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 perde o fôlego e busca fôlego e respira e busca fôlego. E ele também, dentro disso aí, esses pregadores chamam atenção para esses pontos e os outros pontos principais do sermão acaba passando desapercebido, né? Tem também o pregador que é incômodo, causa incômodo. É aquele pregador que às vezes ele vê um fazer, aí ele vai querer fazer também. Pega na mão do teu irmão. Levanta a mão do teu irmão. Profetiza na vida dele. E tal, sabe? Então aí vai criando umas situações assim, muito delicadas, tá? Pregador incômodo, ele vai causar incômodo nas pessoas. Porque tem pessoas que vão para a igreja, às vezes é pela primeira vez ou é recém-convertido, está indo ali com a esposa, com os filhos, a família, a filha, a moça, o jovem e tal, né? E pega na mão. Quem está pegando na mão da minha mulher? Quem está pegando na mão da minha filha? Na mão do meu filho? Sabe? Profetiza, vai lá, fala no ouvido da pessoa. Então, porque isso aí vai acontecer várias situações, né? Às vezes você está num público que não é bem preparado para determinadas coisas, então acaba causando uma situação desconfortável, muitas das vezes, tá? Então não procura ser incômodo com as coisas, procura ser discreto, procura fazer a sua parte como pregador da palavra de Deus, tá? Todos esses pontos que eu estou falando para vocês são pontos que eu já vi vários comentários de pessoas, tá? Então eu não estou falando qualquer coisa, estou falando uma coisa, não é que eu estou contra aquele pregador que é daqui, não é isso, tá? É que realmente você vê resultados negativos. E na palavra de Deus, na pregação do Evangelho, nós não podemos ter resultados negativos. Precisamos ter resultados positivos. Amém? Então, meus queridos, nós vamos parar por aqui. E assim nós estamos encerrando essa parte dos sermões, né, de pregação de sermão, apresentação, montagem, né, tudo mais. Espero que vocês tenham gostado e que vocês procurem realmente analisar cada situação e ver aonde eu posso melhorar, né?
vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo, vou melhorar, tá? Na minha aparência, preciso melhorar na minha aparência. Preciso melhorar na minha comunicação. Preciso melhorar nos meus gestos, sabe? Preciso melhorar na minha afeição. Então, aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso me esforçar um pouco mais para poder melhorar a transmissão do meu sermão. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.